Olá, saudações. Então, hoje é um bom dia do verde, não é? Essa referência do dia 21 de setembro, dia da árvore. Então, a árvore é esse símbolo da madeira, não é? E a madeira, ela tem essa força ascendente. Ela, no ciclo das águas, a água, nessa época, aqui no hemisfério sul, em setembro, ela está subindo. Ela veio da terra, está indo para o céu. Assim ela vai nutrindo a seiva da madeira. E assim a madeira vai crescendo. Então essa força ascendente. E com essa seiva, todas as folhas ficam muito mais verdes, mais vivas, mais expostas para o mundo. Então, essa é uma referência que a gente tem sempre dentro dos ensinamentos do sal, que é chamado o elemento madeira. E o elemento madeira está relacionado à primavera, pois agora em 2024, a primavera, o início da primavera, o equinócio da madeira, sim, aqui no hemisfério sul, será no dia 22 e será o equinócio mesmo, o ponto do equinócio será às 9h44. Ou seja, no dia 21 e no dia 22 é quando teremos aquele equilíbrio da claridade do dia e da noite relacionada à rotação. Então, o dia e a noite terão aproximadamente o mesmo tempo, não é? De claridade e da parte da noite. Então, na primavera, dentro desses ensinamentos, estão relacionadas também as forças da natureza, que são o trovão e o vento. O trovão, ele é uma força que liga o céu e a terra, não é? E a terra ao céu. Então, ele tem uma força vertical. E ele é uma força abrupta. Ele é uma força que ele ocorre sem um aviso prévio. Lógico, o trovão vai estar sempre determinado em determinado clima, mas ele ocorre de uma maneira aonde essa relação do céu e da terra se cria, né? Então essa relação do céu e da terra se cria e é uma força vigorosa, muito vigorosa. É uma força de um impulso da natureza, que é essa força vital, que é o Ti, dentro desses ensinamentos, que é o fluxo de energia. Então, o trovão, ele inicia um novo dentro dessa força e dentro desse impulso. Porém, ele é abrupto, tanto que ele não dura muito tempo, porque não é possível sustentar-se numa força contínua do trovão, não é? Aqui, dentro da nossa realidade, dentro da nossa existência. E assim, tem a outra força relacionada à primavera, que é o vento. O vento, ele traz a temperança. Ele é uma força horizontal. Ele é uma força que
promove a comunicação, a inter-relação com as existências. Nós, pessoas com pessoas, pessoas com os animais, pessoas com as árvores, a madeira, todo o ecossistema. Então, o vento traz essa temperança, tanto que o símbolo do vento dentro do estudo do I Ching traz a suavidade, ele permite a suavidade, porque a suavidade é o que permite a continuidade, a sustentabilidade está ligada à suavidade. Aquilo que é muito rápido, muito brusco, ele tem a sua força, nós temos essa força. É para nascer, nós temos essa força, esse impulso, mas ele tem que ir se suavizando para estabelecer essa relação horizontal, essa cadeia de relação. A interpessoalidade entra aí também. Então, temos essa referência da madeira e a referência do trovão e do vento. Mas vamos dar um passo antes. Um passo antes da primavera é o inverno. O inverno está ligado com a força da água, o elemento água, e também está ligado com a força da montanha. A água, ela nos traz a profundidade em nós, em nosso ser, pois que a água é exatamente o abissal, a profundidade. Então, no inverno, nós mergulhamos nessa profundidade. Essa profundidade, ela nos traz a percepção dos nossos medos, o que é muito bom para a gente, porque nós temos que conhecer os nossos medos, pois conhecendo os nossos medos, nós podemos ficar à frente dos medos, conhecendo, sabendo que ele existe. Então, os medos nos trazem a percepção dos nossos limites. Isso é fundamental, conhecer os nossos limites, para que, na hora da primavera, na hora que vem o novo, o criativo, para que a gente não tenha um percurso que estejam além dos nossos limites. Todos nós já vivemos isso, não é? De ir para um novo, para um projeto, mas sem a percepção dos nossos limites. Então a gente acaba, como se diz aquele dito, a gente coloca a carroça na frente do cavalo, né? E o cavalo é a própria força, ele tem que estar na força. Esse impulso da força vital, ele é quem caminha. Então a gente tem que conhecer os nossos limites, conhecer os nossos medos, os nossos receios, a partir das experiências que nós já tivemos, as memórias que nós temos. Então, dessa profundidade do inverno, no final do inverno, a passagem do inverno para a primavera, é o símbolo da montanha, que é um trigrama do I Ching. A montanha, o que é que ela traz? A quietude. Depois que a gente mergulha na profundidade, encontra os nossos limites, então é um momento de uma quietude, da busca de um vazio, pois este vazio, ele vai permitir a nossa desconexão com as marcas que nós temos, as marcas traumáticas, as marcas que afetam o nosso aspecto emocional. E também é muito importante também a gente encontrar
um silêncio, uma desconexão, até mesmo com as nossas forças ancestrais. A gente sempre fala para cultuar as forças ancestrais, mas as forças ancestrais são as forças ancestrais mais essenciais que nós temos dentro da nossa família, dentro de toda a ancestralidade humana, dos povos originários e também de forças cósmicas, né? Por um lado, aquilo que é favorável para a gente, mas nós temos forças ancestrais que são forças que não são favoráveis, são desfavoráveis, que ficam marcas na gente, e essas marcas a gente vai seguindo e a gente vai construindo o nosso karma com essas forças emocionais e ancestrais que aonde a gente fica num ciclo vicioso, como se fosse um vício, como a gente não sai de lá. A gente fala, eu tenho essa característica porque a minha avó era assim, ou normalmente a gente fala do outro e não da gente, né? É aquela pessoa, ela tem isso porque a mãe dela era assim, o avô era assim, e por isso ela tem essa característica difícil de lidar. Não é? A gente sempre pensa mais no outro, mas a gente tem que pensar na gente mesmo. Então, a gente está nessa época de conexão, né? A palavra conexão hoje é usada o tempo todo. Temos que conectar, conectar, conectar. Aí que é muito importante nesse momento da primavera que traz o novo, de conectar com aquilo que é favorável. Por isso nós temos a nossa consciência para ter essa percepção e por isso nós temos essa consciência para que a gente consiga filtrar e desconectar essas marcas ancestrais e essas marcas emocionais. Então é um mergulho pela nossa reflexão, pela nossa consciência. Então é muito importante essa força da quietude da montanha, da onde a gente está vindo nesse ciclo da translação, das estações, porque é na quietude que a gente encontra espaço. A gente tem que estar sempre na busca do espaço. Quando a gente esvazia a nossa mente, por meio da meditação, por meio da contemplação, e até mesmo por meio de uma reflexão da gente mesmo. A gente tem que encontrar um espaço dentro da gente. Então essa força da montanha, ela é fundamental para que quando a gente for trazer o novo agora na primavera, a criatividade, o novo, a gente tem que ter espaço. Porque o que é que adianta a gente trazer um novo se a gente não tem espaço? A gente vai fazer o quê? As mesmas coisas que a gente já fez. A gente vai partir dos mesmos princípios, das mesmas referências, a gente vai tentar de novo, vai tentar, pode até reconciliar, que é uma coisa boa, mas reconciliar com os mesmos pilares das marcas e das que nós temos já vividas, a gente fica nesse ciclo contínuo, um ciclo viciado. E aí não é um novo, aí é uma repetição. Então, o novo precisa de espaço. Então, a gente tem que encontrar espaço dentro da gente, nos nossos aspectos emocionais, nas bases dos nossos princípios e, a partir desse vazio, desse espaço, aí sim a gente trazer um novo. E isso passa a ser muito importante na nossa atitude. Como é que a gente vê o mundo? Como é que a gente vê a gente mesmo? Como é que a gente vê as outras pessoas? Esse julgamento que a gente tem da gente mesmo e dos outros e das coisas, é aí que tem que vir o novo. É uma nova maneira de enxergar as coisas, aonde nesse espaço a gente vai criar um novo tipo de relação com a gente mesmo,
com as pessoas, com os animais e com todo o ecossistema. Então, esse espaço ele é fundamental, porque esse momento da primavera é o momento das causas. A gente vai estar causando, nós vamos estar colocando no mundo, por tudo que a gente age, que a gente pensa e como a gente se relaciona, são novas causas. E essas causas, elas são aquilo que terão o seu resultado, os seus efeitos. Agora, lá no hemisfério norte, é o momento da entrada do outono, é o momento da entrada do equinócio do outono. Então, lá é o momento dos efeitos. Lá a gente vai estar entrando no momento onde a gente vai mergulhar na nossa reflexão para ver os efeitos das nossas causas. Nós aqui no hemisfério sul passamos por aquele outono, nessa reflexão, passamos pelo inverno no mergulho da profundidade, passamos nesse momento do inverno para a primavera no momento do esvaziamento. Então nós já teríamos essa consciência dos efeitos. Esses efeitos é o que eu falei anteriormente, é a gente se desconectar, sair da vibração dessas causas emocionais, dessas causas ancestrais que a gente tem, e desfazendo isso, e desconstruindo, para que isso não esteja em nós, essas marcas, na nossa mente, nas nossas células, na nossa maneira do nosso comportamento. Então, nesse momento aqui, no hemisfério norte, a gente pode pensar no nosso karma. O karma, normalmente a gente está mais acostumado a pensar o karma como os efeitos. Falar, eu tenho esse karma, ou seja, algo que já aconteceu antes. A gente tem a tendência de ir para aí. Mas agora, na primavera, é aonde vêm as novas causas. E se essas novas causas estão ainda apegadas às causas anteriores, a gente fica no mesmo círculo. Então, esse novo são as novas causas para a continuidade do nosso karma. O karma é o tempo todo efeitos e causas e efeitos. Nesse momento nós estamos vivendo o efeito do nosso karma, desta vida, e para aqueles que acreditam nessa transmigração, ou nessa reencarnação, são também os karmas de outras vidas, das nossas vidas anteriores, para aqueles que acreditam. Para aqueles que não acreditam, é o karma dessa vida mesmo, é o efeito do que nós fizemos. Então, a gente tem que desconstruir desses efeitos que não são favoráveis para a gente, não é? Para que esse novo, a gente crie causas mais favoráveis para a gente, para essa vida e para as vidas que virão ainda, para aqueles que acreditam. A gente pode até ter uma ideia desse equilíbrio dessas causas e efeitos, porque nesse momento da primavera, como eu falei no início, é exatamente a união do céu e da terra. O céu é a força Yang e a terra é a força Yin. Então a gente pode lembrar, vou trazer aqui a figura do Taiji, que é essa relação do Yin e do Yang. O Yang é essa força clara. A tradução de Yang é claridade do sol. E
essa força escura é a força Yin, que é o obscuro, a noite. Então, vejam, o Yang, ele começa a nascer, e agora, quando a gente está chegando, essa força Yang, ela já está acontecendo desde o inverno, mas ela não é aparente, ela é interna. Do inverno já começa a crescer a força Yang, que é representado aqui, ó, nessa bolinha que é o jovem Yang. Então, em plena força Yin, o jovem Yang começou a crescer. Ele veio crescendo e agora, no momento, ele está indo, ele está nesse momento, ele não está no ápice do Yang. O ápice do Yang será no verão. Então, nesse momento que o Yang já está crescendo, o que acontece? Aparece esse jovem Yin. Assim, a força Yang, que é a força do céu, a força que é uma força ascendente, aqui já vem um jovem Yang avisar que o equilíbrio, a harmonia se dá na inter-relação das duas forças. Então aqui é esse momento do equinócio. A força Yang está crescendo, não está no seu ápice, mas aqui já tem a presença desse jovem Yin, que é a força da Terra. Então, o que acontece no equinócio? A união da força Yang com a força Yin. E essa união, dentro do I Ching, está representada no hexagrama Paz. Vejam que interessante. Esse momento do equinócio, que é essa força ascendente, essa força para fora, essa força colérica, esse impulso, ele permite a paz se houver essa conexão do Yin e do Yang. Então é o que vimos no início, a força do trovão, que é muito forte, mas vem o vento fazendo essa temperança. Então a paz significa a união do céu e da terra. Então é a busca da paz com a gente mesmo. E a busca da paz está ligada a esse momento dessa força, desse novo, desse criativo que a gente tem. Então essa é essa nossa busca de harmonizar essas duas forças, mesmo sentindo que a gente tem essa força. Então, de um tempo para cá, se usa muito essa coisa do empoderado, do empoderamento. Sim, tem razão. Empoderamento é saber quem eu sou, é saber a minha força, mas não é passar do ponto. Não é cometer as mesmas coisas que a gente já fez antes. Ou então, no meu empoderamento, na minha força, eu virar uma coisa individualista, egocêntrica. Há essa tendência nesse momento. Então a nossa atenção é perceber a nossa força colérica, que ela é fundamental, que é a nossa presença. Essa nossa presença, ela tem o nosso empoderamento, mas é um empoderamento assim, nós somos uma fagulha do universo, então tudo tem o seu empoderamento, as árvores, as pessoas, os animais. Então é ter uma inter-relação da força que a gente tem com o entorno e com a circunstância. Pois estamos vivendo aqui, nessa época, estamos aqui em 2024, uma circunstância muito difícil para o mundo, né? As forças da natureza, o ecossistema sofrendo muito dos dois lados, tanto do fogo quanto da água.
e a dificuldade de conseguir transformar isso. Então, são épocas que têm muitos desajustes de todos os aspectos da natureza. Então, é a gente conseguir se adaptar com isso a essa situação, a essa circunstância, com a nossa força. O que a gente pode fazer. Veja, se a gente conseguir usar essa força colérica que a gente tem, a força colérica é uma força de determinação. Se a gente usar a nossa força colérica e a nossa força de determinação para a virtude associada a esse elemento, a essa época, que é a primavera, que é a generosidade. Então, se a gente ter a força colérica canalizada na generosidade, ou seja, aquilo que a gente pode trocar, doar, acolher com a força colérica, então aí é uma harmonia. A força colérica é uma força yang, e a força do acolher, a força da generosidade, é uma força yin, é uma força feminina. Aí a gente une essas duas forças, para que dessa maneira a gente vá criando o novo karma nessa harmonia, nessa harmonização entre todos os eventos que nos cercam. E também, dentro desses estudos, aqui na primavera, é quando fica muito latente a nossa própria individualidade no sentido da nossa própria força, né? Então, dentro dessas forças, chama-se Huen, e se escreve H-U-N, Huen. O Huen é exatamente esse nosso ser que está se relacionando com todo o entorno. É traduzido como alma espiritual, e então é a percepção, sim, dessa capacidade que a gente tem. Estar aí sim conectado com a capacidade que a gente tem, a força que a gente tem, mas se relacionando a tudo que está em volta da gente. E nessas essas circunstâncias dessa época onde a gente está vivendo, não é? E dessa maneira, esse Huen, essa nossa identidade que a gente tem, ela, nessa força do trovão e na força do vento, eu vou trazer aqui, que é o símbolo do Pacuá, que é o estudo do I Ching. Então, a gente vai ver aqui, né, o símbolo do trovão, que é esse daqui. A gente sempre lê do centro, essas linhas, né, que é o trigrama. A gente sempre lê do centro para fora. Então, essa é a força do trovão. Uma linha yang e duas forças yin. Então, essa é a força do trovão, desse início. A manifestação ocorre com o trovão, não é? A existência passa a existir através do trovão. E em seguida, como a gente viu, vem a força do vento, que é uma linha yin e duas linhas yang. Então, essa linha yin traz a suavidade, traz a temperança. Então, como a gente estava vendo, do inverno, a água dá o final do inverno, a montanha, e aqui as forças que estão vigorando agora no hemisfério sul, o trovão e o vento. E aí sim que está ligado ao que eu dizia anteriormente, a essa percepção da nossa alma, da nossa própria identidade. E essa identidade, dentro dessa visão oriental, é essa alma, é essa identidade que vai transmigrando, que vai reencarnando. E
nesse processo da consciência do nosso karma e das nossas causas, é que dentro dessas visões a gente tem a possibilidade de sair desse ciclo de reencarnações, quando a gente não tem mais uma força ou uma necessidade de estar aqui nesse mundo concreto, nesse corpo, né, para chegar a um estágio aonde já tem esse espaço maior nesse ser, nesse Roen, que não tem que ter mais essas experiências materiais, físicas, e continua assim o nosso caminho espiritual ou o nosso caminho em outras frequências celestiais. E para isso, o fundamental é estarmos na presença, estarmos no presente, pois a gente tem a tendência, mesmo agora na primavera, eu quero conquistar tal coisa, eu tenho um projeto e quero que ele se realiza. Sim, é natural que a gente tenha isso, mas se a gente levar nossa energia para o futuro, a gente não está no presente. Então eu vou ficar fazendo as coisas no presente pensando no futuro. Então eu não estou no presente, eu estou no futuro. Eu estando no futuro, eu crio o quê? Uma projeção. Eu estou aqui no presente, mas eu estou nessa projeção do futuro, que é o resultado. Algum resultado irá acontecer. A gente tem algumas opções, sim. A gente tem a determinação para as coisas, sim. Mas a gente tem que estar no presente e usufruindo do futuro. Porque se eu quero muito uma coisa, eu não usufruo o presente. E aí confunde essa questão de eu estou sempre querendo encontrar a felicidade. Se eu estou sempre querendo encontrar a felicidade, eu vou estar sempre querendo encontrar. Eu nunca vou estar num estado, eu prefiro chamar um estado de harmonia do que a própria felicidade. Porque não existe a felicidade. Existe um estado onde a gente se sente feliz, ou uma felicidade, mas não existe a felicidade, pois vivemos no mundo dual. Porque se existe a felicidade é porque existe o contraponto dela. E a harmonia é exatamente estar ciente de todos os desafios, da percepção dos nossos limites, desse momento do nosso planeta agora que é muito difícil, a gente tem que estar ciente disso. Então, é ter uma harmonia e usufruir o feliz agora, na nossa presença. Então, a presença ela é fundamental e a presença é um diálogo dentro da gente, é o como a gente se sente, aonde a gente se coloca. Então passa a ser muito importante essa questão de a gente não projetar no futuro aquilo que a gente quer realizar, ou mesmo querendo encontrar essa felicidade, e sim, usufruir aquilo que a gente tem, consciência de todos os desafios que a gente tem e ter a nossa adaptabilidade dentro dos limites possíveis. Então, reforçamos aqui essa questão da primavera, de estar no presente, mesmo que é um momento que venha um novo, que são os aspectos que a gente abordou mais aqui. Então, ficamos com essa mensagem da harmonia do céu e da terra, do Yang com o Yin, nesse novo, e nesse novo, como vimos, precisa ter espaço, e esse espaço precisa ter quietude, para que a gente possa, então, estar tendo novas causas que nos trazem os seus efeitos favoráveis para nós,
para aqueles que estão em volta da gente e para toda a circunstância do nosso planeta e essa grande orquestra do universo. Saudações!